Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 22 de janeiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 35º vídeo, 35, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Antes de entrar no assunto aqui no versículo de hoje, no capítulo de hoje, no livro de hoje bíblicos, quero aqui narrar um fato. Ontem à noite, por volta de 21 horas, 9 horas da noite, eu liguei o notebook para ver ali alguns comentários de internautas aí em minha página. E peguei um comentário maravilhoso, como sempre, da Ana Cristina. A Ana Cristina é uma advogada carioca, ela reside na capital Rio de Janeiro, e possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Foco nas Ideias Responde. Nesse canal, a Ana Cristina, como é advogada, ela trata mais de questões jurídicas, envolvendo ali a ciência jurídica, o direito, e especialmente o direito trabalhista. Além disso, ela faz alguns vídeos ali maravilhosos sobre o assunto religião, de uma forma bem leve. Então, a Ana Cristina escreveu ontem, eu vi o comentário dela, ela me escreveu dizendo a mim que um rapaz que foi pastor evangélico, um senhor, ele fez um vídeo em minha homenagem. Ele fez um vídeo com duração de 11 minutos apenas para elogiar meus vídeos, meu canal. E nesse recadinho, a Ana Cristina enviou-me o link desse vídeo. E depois de ler o comentário dela, eu fui conferir e fiquei muito feliz com essa homenagem. Esse vídeo desse senhor, desse rapaz, elogiando meus vídeos, meu canal, está aqui nessa página do vídeo agora, certo? No canto superior, lá no centro da página. Coloquei aí como título uma homenagem ao ateu Eustáquio. Então, o senhor que me elogiou, ele possui um canal no YouTube, eu nunca acessei ao canal dele. Ele possui um canal no YouTube com o título Igreja Evangélica Só a Verdade. Igreja Evangélica Só a Verdade. Ele fez um vídeo, ele reservou 11 minutos de sua vida para fazer um vídeo apenas para me homenagear. Gente, é muito gratificante receber um vídeo assim. 11 minutos aí a duração do vídeo dele, só para elogiar meus vídeos. Fiquei muito feliz com isso. Quem não fica, não é? Quem não fica feliz com elogios? Então, gostaria aqui de agradecer ao rapaz aí, ao senhor que fez esse vídeo, em homenagem a mim, e quero agradecer dizendo que é gratificante saber que meus vídeos produzem um resultado aí satisfatório para alguns internautas, claro, para alguns. É muito importante isso, é muito gratificante para mim, muito gratificante mesmo. Isso é mais uma força para que eu continue aqui dando o meu recado, mostrando a verdade, tirando aí muitas pessoas da exploração religiosa, desse comércio miserável da fé, que explora pessoas, que aliena pessoas, não é? que torna pessoas irracionais, certinho? Então aí, muito obrigado mesmo
ao rapaz que fez aí o vídeo com esse canal aí, Igreja Evangélica Só a Verdade. Ele trabalha aí, mostrou no vídeo que ele trabalha com pipas, numa fábrica de pipas. Que coisa maravilhosa, não é? Quando um adulto trabalha com produtos especialmente destinados a crianças, esse adulto, dentro de si, tem uma criança. Então aí, meu amigo, muito obrigado pelo seu vídeo de 11 minutos e espero nunca decepcioná-lo. Espero nunca decepcioná-lo, certinho? Portanto, aí você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, caso você queira assistir a esse vídeo aí, uma homenagem prestada a mim, é só acessar aí o canal Igreja Evangélica Só a Verdade, certinho? Muito bem, então vamos ao vídeo de hoje, certinho, gente? Antes aqui de entrar em mais uma passagem bíblica, quero aqui mostrar novamente apenas uma rápida fala do teólogo Rubem Alves, que foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil e depois abandonou o cristianismo. O Rubem Alves foi pastor protestante, formou-se em teologia no Brasil, depois fez doutorado nos Estados Unidos. Além disso, ele foi escritor, psicanalista, professor de uma universidade em Campinas, São Paulo, etc. Então ouça aí o que ele diz numa palestra referindo-se ao filósofo alemão Nietzsche, o grande Friedrich Nietzsche. Então ouça aí o que diz o Rubem Alves e depois eu voltarei aqui com o assunto bíblico de hoje, certinho? Mais uma passagem engraçada da Bíblia. Vamos lá. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. O teólogo Rubem Alves, reportando-se ao filósofo alemão Nietzsche, diz aí que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Isso aí é uma verdade intocável, uma verdade incontestável, não é mesmo? E vamos a mais um exemplo dessa verdade com mais uma passagem bíblica. Gente, no vídeo de ontem, número 34, mostrei a passagem bíblica que está aqui. O livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 8 e 9. Certo? Vou ler aqui rapidamente para a coisa ficar bem explicada, bem clara. Os versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Êxodo dizem assim: aqui é o Deus hebreu, na lenda bíblica, falando para Moisés. Então Deus diz assim: Moisés, Moisés, se eles quem? O povo egípcio. Mas não é o povo egípcio, o faraó egípcio quer o reino Egito. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez, não sei, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então aqui, nessa passagem de Êxodo, o Deus hebreu está dizendo a Moisés que ele vá ao faraó, o rei do Egito, para tirar ali o povo hebreu do jugo egípcio. Isso tudo é lenda, gente. Na história, o povo hebreu nunca ficou como escravo no Egito, como diz aqui
nesses relatos lendários, entendeu? Não, isso não é realidade. Muito bem, então aqui o Deus passa para Moisés, dá 2 poderes a Moisés, como eu mostrei no vídeo anterior, 34. Deus aqui pega o bordão que estava com Moisés, um bordão, um pedaço de madeira, de pau, em que o Moisés ali andava com ele. Então, o que acontece? O Deus hebreu diz ao Moisés que jogue o bordão dele no chão, e Moisés jogou. E aí o que aconteceu? O bordão se transformou em serpente, numa cobra viva, Moisés ficou com medo de ser ali picado pela cobra. Moisés se afastou um pouquinho. Aí depois, o Deus hebreu diz a Moisés para que pegue aquela cobra pela cauda, pelo rabo. Porque se pegar pela cabeça, a cobra, a serpente, daria ali, não é? Ali iria atingir Moisés, não é isso? Pois bem, aí o Moisés pegou a cobra pela cauda, pelo rabo, e a serpente voltou a ser um bordão, entendeu? Muito bem. E aí o Deus dá outro sinal para Moisés. Diz a Moisés que coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito, assim. E aí, quando ele tirou a mão do peito, a mão estava toda leprosa. E aí Moisés ficou com medo. E Deus pediu para que Moisés colocasse novamente a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo. E a mão ficou sadia, normal. São 2 sinais aí que o Deus hebreu passou para Moisés. Esses 2 poderes. E para que Moisés os apresentasse diante do faraó. E aí o Deus perdeu a onisciência. Como a lenda aqui você vê, a lenda é ingênua. O Deus hebreu perde a onisciência. Ele aqui não sabe se o faraó dará crédito ao primeiro sinal, o bordão transformando-se em cobra, em serpente. Ou também não sabe se o faraó dará crédito à segunda evidência, a evidência aqui do segundo sinal, que é a mão se transformando em lepra. Então, veja bem, o Deus hebreu aqui perde a onisciência. E ele diz ainda que se o faraó não der crédito ao primeiro sinal e nem ao segundo, aí o Moisés irá transformar as águas do Egito em sangue. E aí, com certeza, o faraó deixará o pessoal sair, o povo hebreu sair do Egito. Só que essa aí, na lenda, a água se transformando em sangue foi a primeira praga. Então o Deus hebreu aqui também, de novo, perdeu a onisciência, porque o faraó não atendeu ao primeiro sinal, não atendeu ao segundo sinal e não atendeu também à primeira praga. Tanto é que na lenda foram necessárias mais 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, 6 pragas, 7 pragas, 8 pragas, 9 pragas e 10 pragas. Certinho? Então você vê que o Deus hebreu, no relato bíblico aqui, ele perde a onisciência. Isso acontece por quê? Por uma razão bem simples. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Quando o homem cria deuses, ele transfere para esses deuses características humanas e também joga nesses deuses características próprias desses deuses, certinho? As características humanas que o homem coloca nos deuses que cria são inveja, ciúme, intolerância, né? Disposição para a violência, não é isso? Então o povo hebreu tinha essas características humanas e passou-as para o Deus hebreu. É por isso que o Deus da Bíblia é um Deus ciumento, é um Deus intolerante, é um Deus raivoso, certo? É um Deus nômade. Por isso, porque pegou as características pessoais de seu povo, que o criou. Além disso, o Deus aqui hebreu
pegou também as características próprias dos deuses, que não pertencem ao homem, a saber, onisciência, onipresença e onipotência. Só os deuses, criados pela imaginação humana, é que são oniscientes, onipotentes e onipresentes, entendeu? É assim. Pois bem, então você vê aqui que quando o homem começa a narrar, a criar histórias envolvendo deuses, sem perceber, o homem derruba essas características que ele mesmo colocou nos deuses. A onipotência, a onisciência e a onipresença. E aqui um exemplo. O Deus hebreu, nesse relato bíblico, perde a onisciência. Ele não sabe se o faraó, repito, atenderá ao primeiro sinal, se o faraó atenderá ao segundo sinal. E aqui o Deus fica confiante de que o faraó libertará o povo hebreu após aqui, com certeza após a primeira praga, a transformação das águas do Egito em sangue. Só que, na própria lenda, o faraó também não atendeu aí a evidência dessa primeira praga. Certinho? Muito bem. Então vamos agora para o assunto de hoje, que é a mesma coisa aqui em relação ao bordão que estava na mão de Moisés e que o Deus mandou que Moisés o lançasse no chão diante de Faraó para que ali esse bordão se transformasse em cobra, em serpente, certinho? E aí tudo bem. Moisés então, obedecendo a ordem do Deus hebreu, foi lá se encontrar com Faraó, certinho? E chegando ali, ele foi juntamente com o Arão, certo? Moisés e o Arão. Chegando ali diante de Faraó, o Arão pegou o bordão, certo? O Arão pegou o bordão e jogou ali o bordão na frente do Faraó, hein? Ali com os súditos, né? E tal. Jogou ali o bordão ao chão. Quando ele joga o bordão, o Arão, o que acontece? O bordão se transforma em serpente, uma cobra viva, certinho? Isso aí, bordão, transformando-se em cobra viva, esse poder aí que o Deus hebreu deu a Moisés, né? Isso aí, gente, é mais uma ingenuidade bíblica. Qualquer historiador sério da Bíblia, qualquer teólogo sério, estudioso, arqueólogo e tal, sabe muito bem que isso aí é uma figura de linguagem. Jamais um bordão, uma madeira, haveria de se transformar em uma coisa viva, em uma cobra, entendeu? Isso aí é uma criação do escritor hebreu aqui, que não foi Moisés, certo? Isso é do conhecimento, até o Papa Francisco sabe que isso aqui é linguagem figurada. Nunca um bordão se transformou em serpente. Até o Papa Francisco sabe disso. Sabe disso. Mas ele não espalha. Mas ele sabe disso. Que isso aqui é linguagem de pensamento. Recurso linguístico de escritores. Entendeu? Só que isso aqui, gente, não é a mesma coisa que pregam, por exemplo, fiéis que frequentam igrejas cristãs. Eles são enganados pelos líderes religiosos, principalmente por pastores evangélicos e protestantes, que são mais fanáticos. Então, um fiel que frequenta uma igreja evangélica, ele, coitado, ele lê isso aqui, ele pensa que realmente o Moisés, aqui por meio do Arão, obedecendo a ordem do Deus hebreu, ele pensa, esse fiel evangélico, ele pensa que realmente aqui o bordão de Moisés se transformou em cobra na frente do faraó, uma serpente. Ele pensa isso, coitado. E a própria Bíblia diz que não é isso. E eu vou explicar isso aqui no versículo agora próximo, certinho? Então, coloque na sua cabeça o seguinte: fiéis evangélicos que frequentam igrejas aí, eles leem isso aqui às vezes e pensam que realmente um bordão se transformou em cobra. Não! Isso aqui é figura de linguagem.
Quem estuda a Bíblia com seriedade sabe disso. E a própria Bíblia, mais à frente aqui, diz isso. Quer ver? Vamos lá. Então, mostrei aqui a vocês agora o capítulo 4 de Êxodo, não é isso? Versículos 8 e 9. Quando o Deus hebreu perde sua onisciência. Mas vamos agora para o capítulo número 7 do mesmo livro, Êxodo. E você verá que o Arão, ali por meio de Moisés, ao jogar o bordão no chão, você verá que o bordão não se transformou em cobra, em serpente, que isso aí faz parte da criatividade do escritor hebreu. E a própria Bíblia aqui mostra isso. Quer ver? Vamos lá. Êxodo, capítulo 7, versículos 10 a 12. Certinho? Então, ouça bem o que eu vou ler agora. Isso aí refere-se à ida de Moisés e Arão ao encontro do faraó, para mostrar ao faraó o primeiro sinal, que é aquele poder que o Deus hebreu deu a Moisés, a capacidade de transformar o bordão em uma serpente, uma cobra viva, para que o faraó ficasse com medo e que o faraó visse o poder do Deus hebreu ali por meio de Moisés e Arão, certinho? Então aqui que eu vou ler agora, a passagem bíblica, é quando o Moisés e o Arão, com o bordão, vão lá ao encontro de Faraó. E ali o Arão joga o bordão no chão e o bordão se transforma em serpente, numa cobra. Uma cobra viva. Uma cobra viva. E o Faraó fica com medo. Agora veja depois o que o Faraó fez. E aí você vai ver que bordão algum se transformou em cobra e que isso foi um poder só mesmo do Deus hebreu. Você vai quebrar a cara agora, certinho? Então vamos lá. Êxodo capítulo 7, repetindo, versículos 10, 11, 12. Vou ler. Vamos lá, olha aí. Então, Moisés e Arão, olha aí, Moisés e Arão, se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão, olha aí, o Arão. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais. E ele se tornou em serpente. Viu aí? Arão pegou o bordão, jogou ali na frente do Faraó, na frente dos súditos ali, dos soldados, oficiais, etc. E o bordão se transformou em serpente, numa cobra viva. Agora veja o que o Faraó fez. O versículo 11, seguinte. Faraó, porém, mandou vir, olha aí, os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Olha aí. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Fecha aspas. Por favor, não ria. Você está rindo aí, você atrapalha a minha concentração aqui. Já peço isso há várias vezes, eu peço isso. Eu peço isso há várias vezes. Por favor, contenha-se. Fique aí sentadinho aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, na sua rede, assistindo ao meu vídeo, ali, com silêncio. Você ri aí atrapalha a minha vida aqui, entendeu? Deixe para rir depois. É só isso que eu peço. É só isso que eu peço. Pois bem, você viu aí a coisa engraçada? Eu não falei aqui que os fiéis que vão a igrejas evangélicas, que são ali ludibriados, eles leem isso aqui de que realmente o Arão, juntamente com Moisés, o Arão jogou o bordão diante do faraó, diante do rei do Egito, para que o faraó ficasse com medo, porque aquele bordão se transformou em serpente, em cobra,
Um fiel pensa isso, coitado, porque ele não conhece a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia. Então ele pensa que realmente aquele bordão se transformou em uma cobra viva. E não foi. Não foi. Tanto é que aqui os versículos dizem os seguintes. Dizem o quê? Ora, o fiel diz que aquele bordão se transformou em cobra, em serpente, não é isso? E que esse poder só mesmo o Deus hebreu tinha de transformar um bordão em cobra. Não é isso que dizem os fiéis que frequentam igrejas principalmente evangélicas? Coitados. Pois aqui o que aconteceu, o que está na Bíblia. Ora, aqui está na Bíblia, no texto, que depois de o Arão ter transformado o bordão em serpente, em cobra viva, o faraó do Egito chamou os sábios do Egito, veja aí, chamou os sábios do Egito, os encantadores do Egito, e esses sábios seres humanos, egípcios, esses seres humanos fizeram a mesma coisa que o Arão. Viu como o poder de transformar bordão em serpente não é só do Deus hebreu e também dos homens egípcios? A Bíblia diz isso. Entendeu? Os homens egípcios, os sábios do Egito, tudo isso aqui é lenda, nada disso houve. Então, os sábios do Egito, homens, seres humanos, foram chamados pelo faraó para desmascararem ali o Arão, que transformou o bordão em cobra. E os homens inteligentes do Egito vieram por determinação do faraó. E o que eles fizeram? O que diz a Bíblia aí? Ora, a Bíblia diz que esses homens, seres humanos, egípcios, esses homens fizeram a mesma coisa que o Arão. Isto é, os sábios do Egito transformaram os bordões deles em várias cobras, e não apenas em uma. E as cobras, as serpentes dos sábios do Egito eram vivas também, e passaram ali, essas cobras, a brigarem com a cobra do Arão. Por favor, não ria, não ria. E aí houve aquele duelo. A cobra que foi transformada ali pelo Arão, brigando com as cobras que foram transformadas pelos sábios do Egito. E diz a Bíblia que a cobra do Arão engoliu as cobras ali dos sábios egípcios. Entendeu, gente? Você entendeu aqui como é a narrativa bíblica? E isso de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia está repleta dessas lendas, e lendas ingênuas. Então, quando um fiel aí, evangélico, que vai à igreja, coitado, ele lê isso aqui, que Arão realmente transformou o bordão em cobra, em serpente, e que esse poder de transformar bordão em cobra, em serpente, esse poder só Deus tem. Só Deus, o Deus hebreu, é capaz de transformar uma madeira em cobra viva. Só que a Bíblia diz que não, que os sábios do Egito, chamados pelo faraó, fizeram a mesma coisa que o Arão fez. Os sábios do Egito transformaram seus bordões em várias cobras, em várias serpentes. Viu aí? O mesmo poder do Deus hebreu é o mesmo poder que tinham os sábios do Egito. Viu como a lenda é boba? E as cobras ali brigaram entre si. A cobra do Arão e as cobras ali transformadas pelos sábios do Egito. E a cobra do Arão engoliu as cobras criadas ali pelos sábios egípcios. Entendeu, gente? A lenda é o que eu digo. Qualquer intelectual da Bíblia, que estuda a Bíblia com seriedade, sabe que tudo isso aqui é lenda. Só que eles não espalham. O que acontecerá se eles espalharem, hein? Você sabe, você tem um cérebro, não tem? O que acontecerá se eles espalharem aqui a verdade, hein? Fica aí, certinho? Explicado? Muita gente aí faz comentários aí na minha página, dizendo que eu sou muito assim repetitivo. Sou mesmo, eu sou repetitivo.
A repetição, ela é maravilhosa, porque ela fixa bem a matéria, o tema. Então, eu repito muito, e isso aí eu acho uma qualidade, certo? Para mim, duração de vídeo, um vídeo de 5 minutos, um vídeo de meia hora, para mim, isso não quer dizer nada. Eu adoro vídeos longos. Esse vídeo aí, que eu mostrei um trecho dele, a palestra do Rubem Alves, isso aí é mais de 1 hora, essa palestra aí do Rubem Alves. E eu já assisti a essa palestra aí umas 10 vezes. Eu sei até o tempo em que ele fala sobre determinado assunto. Eu adoro vídeos longos. Não estou preocupado com vídeos curtos. O que deve ficar é a matéria bem explicada, para que as pessoas entendam, entendeu? Então, quando um cristão que frequenta uma igreja evangélica, coitado, diz aqui que só Deus, o Deus hebreu, tinha o poder de transformar o bordão em serpentes, esse evangélico aí, esse fiel, não conhece a Bíblia, porque logo em seguida a Bíblia diz que os sábios do Egito, seres humanos normais, também fizeram a mesma coisa. Transformaram o bordão, seus bordões, em várias serpentes. Então, veja aí, o Deus hebreu transformando o bordão em uma serpente. E homens do Egito transformando bordões também em serpentes. Viu aí a passagem engraçada? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.